galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Bootleg Brasil. Eu sou o André Moreira, para quem não me conhece. Sou aqui o criador deste canal. Mais uma vez aqui voltando para mais um vídeo, mais uma análise aí muito exata, muito bem feita de tudo que aconteceu no NFL essa semana aí, essa última semana, e do que vem para acontecer, né? Gravando o vídeo nesse sábado à noite, provavelmente aí vou postar será já no domingo de manhã, então se alguma coisa acontecer entre o sábado e o domingo, perdão que eu não falei, mas enfim, é mais um vídeo aí que eu vou falar, e hoje a minha ideia é falar sobre as finais de conferência, né? Como não falar sobre isso? Acho que um pouquinho da off-season aí que já está acontecendo, né, das movimentações de mercado aí entre treinadores, coordenadores de ataque, de defesa. Acho que a gente pode deixar um pouco de lado, até porque tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa vai acontecer. Então acho que dá para a gente esperar um pouquinho para comentar sobre isso, não precisa ficar naquela ansiedade monstruosa de falar. Aí eu não. Acho que quem assistiu, se alguém assistiu o primeiro vídeo do canal aí, já sabe mais ou menos como eu trato. Se não assistiu, convido todo mundo a assistir e entender um pouquinho sobre o que é o canal. Se você é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, espero que você goste, primeiramente. Se não gostar também, paciência, né? Estamos aí para isso. Mas convido você a assistir o primeiro vídeo, onde eu faço uma introduçãozinha lá no canal. Explico mais ou menos quem eu sou, por que estou aqui, o que eu gosto, né? Lembrando, mais uma vez, que este canal é um hobby meu. Faço porque gosto muito do esporte, reconheço a grandeza que o esporte tem, a evidência que ele tem ganhado dentro do território brasileiro aí, e acho que ele pode ser tratado de uma maneira melhor, né? Por isso que comecei o meu próprio, né? Mas enfim, tá lá explicado. Quem quiser, mais uma vez, eu vou colocar o link aqui no final desse vídeo aqui. Quem quiser, clica lá, assiste, por que não? Deixa o like, segue e critica, comenta, elogia, né? Seja uma pessoa boa, tá faltando isso no mundo. Então, tamo junto aí. Quem quiser, só acompanhar. Falando aí sobre a NFL nesse final de semana, né? A gente que tem dois jogos aí. Eu vou até pedir perdão um pouquinho se eu parar de olhar para a câmera, porque eu não sou um robô, né? Do jeito que a produção fez o setup aqui, do jeito que ela preparou para mim todo o equipamento aqui, né? Toda como que eu faço? O equipamento para transmissão aqui, para gravação desse vídeo. Às vezes eu tenho que olhar um pouquinho aqui para o lado, né? A produção, me ajuda aí, produção, pelo amor de Deus. Mas enfim, vou ter que olhar um pouquinho para o lado aqui, até para ver também, porque para quem não sabe, né? Mais uma vez, eu estou no Canadá, então as coisas dos horários ficam às vezes um pouco meio bagunçado na minha cabeça aqui. Então, amanhã a gente tem dois jogos nas finais de conferência aí, chegando finalmente nessa reta final de NFL. Aí são apenas mais 3 semanas aí que a gente tem de NFL, sendo as finais de conferências nesse final de semana. No próximo final de semana tem o Pro Bowl, e o Super Bowl acontece no dia 11 de fevereiro. O Pro Bowl, só para eu marcar aqui a data, o Pro Bowl ele acontece no dia 4 de fevereiro, que é o próximo domingo, e aí no dia 11 de fevereiro, num domingo subsequente, acontece o Super Bowl. As finais de conferência começam com Chiefs e Ravens, Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens, jogo acontecendo em Baltimore, na casa dos Ravens, ou em Ravens, como vocês preferirem. Começa às 5 da tarde, horário de Brasília, e São Francisco 49ers recebe o Detroit Lions na outra final de conferência. O jogo começa às 8h30 da noite, horário de Brasília também. E lembrando, né, para quem é novo aí, né, NFL começou a acompanhar agora, as finais de conferência nada mais é que uma semifinal, né, se você considerar aí, tentando traduzir um pouco porque o brasileiro está acostumado de esporte, assim, de futebol, com oitavas, quartas, semifinais. As finais de conferência nada mais são que as semifinais do campeonato que é a NFL, né? De um lado você tem Kansas City Chiefs
jogando contra o Baltimore Ravens, e do outro lado você tem Detroit Lions contra San Francisco 49ers. Eu vou começar pelo começo, por que não? O primeiro jogo, vou colocar na tela aqui alguns números, até acho que para ajudar um pouco, para ilustrar um pouco o que é. Eu não sou muito das estatísticas, mas eu acho que nesse caso ajuda a evidenciar o porquê desses times estão nas finais, né? Então você pode ver aí, acabei de colocar aí o primeiro jogo entre Ravens e Kansas City Chiefs. Os números estão aí na tela para você ver. Você pode olhar aí que, começando pelo Baltimore Ravens, ele tem o quarto melhor ataque de toda a liga na temporada. Teve a melhor defesa da temporada. E eu acho que são os nomes que eu destaquei aí de jogadores, são os nomes que, para mim, são os jogadores que podem e devem fazer a diferença nos jogos, né? Então aí você tem o Lamar Jackson, que é o quarterback, provavelmente será eleito é um dos 5 finalistas e é o grande favorito a ser eleito o MVP, que é o jogador mais valioso da temporada, é o jogador mais valioso da liga, né, na temporada, deve ser eleito o MVP. Ele teve 3.678 jardas e ainda correu para 821 jardas, ou seja, 24 touchdowns lançados e 5 touchdowns corridos, e apenas 7 interceptações. Você vê que muito do ataque do Ravens acontece em volta e por causa do Lamar Jackson. Ele não só passa muito a bola, como ele é o principal corredor do time também, né? Não, talvez não o principal, porque ele não é running back, ele é quarterback, mas ele é sempre uma ameaça. Inclusive o Ravens tem um zilhão de jogadas aí que são jogadas desenhadas para ele correr. Querendo ou não, ele acaba sendo aquele jogador um a mais, né, para o ataque, que acaba deixando a defesa em belos uns maus lençóis aí para receber. Você tem também a Zay Flowers, que é um rookie, é um wide receiver, costuma jogar mais pelo meio do campo ali, teve 858 jardas e 5 touchdowns. Era um dos pontos que todo mundo criticava muito os Ravens, que não investia muito em receivers. O Lamar Jackson sempre foi muito cobrado até esse ano a melhorar o jogo dele em passe, né? Ele era um cara que focava muito corrida e sempre foi cobrado os Ravens também de, para ele melhorar, você precisa dar receivers para ele, né? Pessoas para receberem a bola. O Zay Flowers foi nessa linha aí dos Ravens, que selecionou esse jogador no primeiro round do último draft, e ele tem dado muito certo, né? Apesar de ter tido bastante drop aí, mas é um rookie, né? Ele é um novato, é o primeiro ano dele da liga. E ele já foi um jogador de muito impacto, né? É um cara que, além de fazer o que ele deve fazer, né? Que é correr as rotas, ali achar o seu caminho na jogada muito bem, ele também está sempre preparado pro improviso do Lamar Jackson, que acontece e acontece muito. Então, um cara para ficar de olho aí e que deve dar trabalho para a defesa do Kansas City Chiefs. Tem também o Gus Edwards, que é o running back, né, do time. Você pode ver aí que ele teve 810 jardas corridas para 13 touchdowns. Muito do jogo dele passa porque o Lamar Jackson é o cara que a defesa muitas vezes espera que ele corra. Então, o Gus Edwards meio que se beneficia, além de ser um ótimo jogador, ele se beneficia disso, né? Ele teve 13 touchdowns, mas você pode ver que ele teve menos jardas corridas que o próprio Lamar Jackson na temporada, né? É um belo jogador, assim, se manteve saudável, algo que tem matado muito, assim, os Ravens quase que todo ano são lesões, e esse ano eles estão todo mundo saudável, para esse jogo específico, então acho que é um cara também que deve ajudar bastante. E eu coloquei um asterisco aí, você vai ver que cada time eu coloquei um cara com um asterisco, porque é um cara que pode ser um fator X no jogo aí. Mark Andrews teve 544 jardas recebidas, ele é o tight end é o titular aí, tight end do Baltimore Ravens, ele é o alvo de longe, assim, preferido do Lamar Jackson. Eles têm uma sintonia muito, muito boa. Ele tá no top 3 ali, pelo menos no meu top 3 de tight ends, entre ele, Kelsey e George Kittle, dos San Francisco 49ers. E ele estava machucado desde da semana 10, né? Então ele já está um bom tempo fora aí, mas ele voltou de lesão e ele tá liberado para jogar. Claro que a gente não sabe
são já 8 semanas aí que ele tá, na verdade 9 semanas que ele já tá sem jogar, né? Tem treinado já faz algum tempo, mas a gente não sabe como volta para um jogo um jogador que, assim, ainda mais um esporte como o futebol americano que exige muito do físico do cara. A gente não sabe como ele vai voltar, né? Mas se ele voltar e voltar bem, é um cara que pode dar aí muito para esse time dos Ravens no ataque e pode ser um fator aí de muita atenção para a defesa do Kansas City Chiefs, que com certeza vai se preparar para isso, mas ainda assim, né, um cara que pode ser um diferencial aí para os Ravens. E aí tem também meio que um raio-x aí da defesa dos Ravens, que foi a melhor defesa da liga em pontos permitidos por jogo aí, na temporada toda, 280 pontos apenas. Eu separei os nomes que eu acho que são a espinha dorsal dessa defesa aí, né? Tem o Roquan Smith, que é um dos melhores linebackers da liga, ele é aquele cara encarregado pelo miolo da defesa. Não só isso, ele também é o cara encarregado por chamar a jogada da defesa, né? Então, pode ver que ele é um grande capitão aí do time. Ele teve 158 tackles totais na temporada, teve uma interceptação e um sack e meio. Ele não é um cara de muito atacar o quarterback, ele é um linebacker que a gente fala que fica mais no cover, que é o que olhar o que o quarterback vai fazer, ou atacar o jogo corrido igual um foguete, né? Que vem, fecha os espaços que a linha defensiva talvez deixe. E aí tem o Patrick Quinn, que é mais ou menos na mesma conversa, assim, é outro linebacker também, e o Kyle Hamilton, que é um safety, né? O Kyle Hamilton é um safety. Por que eu separei esses três aí? É bem simples para mim. A gente sabe que o jogo do Kansas City Chiefs ele passa hoje pelas corridas do Isaiah Pacheco, que eu vou falar dele daqui a pouco, mas passa pelo jogo corrido e muito do jogo aéreo é em cima de Travis Kelce, que é o melhor tight end da liga, e por costume, por função, os tight ends jogam no meio do campo. Quem fica no meio do campo são os linebackers e quem geralmente cobre o tight end são os safeties, que é a função do Kyle Hamilton. Ele teve 13 passes defendidos aí no jogo, eu até coloquei ali como 13 TD, né, para saber, para fazer uma legenda aqui rapidinho, mas ele teve 13 passes defendidos na temporada, o que é uma enormidade, assim, para um safety. Então, é um cara também que é um jogador muito decisivo para essa defesa dos Ravens. Então, acho que a defesa vai passar muito por esses três aí. Não se estranhe se você ouvir muito o nome dos três quando você estiver assistindo o jogo lá. Roquan Smith, Patrick Quinn, Kyle Hamilton. Falando do narrador, chamando o nome deles, né? E tem o Kyle Van Noy, que eu coloquei como um asterisco aí, porque ele é um cara que, apesar de não ser titular da defesa, ele tá em campo é, bastante dos snaps e ele teve 9 sacks, que foi o melhor ano, ou seja, 9 vezes ele conseguiu na temporada chegar e atingir o quarterback adversário, né, matar a jogada. E ele é um cara que tem muito conhecimento, assim, ele teve anos muito bons com o New England Patriots e está acostumado a jogar contra Patrick Mahomes, né? É um cara que você também deve ver, ouvir o nome dele bastante, porque ele é um cara que aparece sempre de surpresa como um fator que aparece e a defesa, o ataque não está contando na proteção contra ele, né? Geralmente ele é um cara veloz também, consegue correr atrás do quarterback. É, então acho que é um negócio, um jogador também para ficar de olho aí. Você, se não ouvir o nome dele, me cobre. Mas eu acho que é isso. Do lado dos Ravens, o ataque vai passar por esses 4 jogadores e a defesa por esses outros 4. Você vai ver que eu separei 4 nomes aí. Tenho os dados, eu mais uma vez não fico muito ligado nas estatísticas aí, mas eu acho que para esses confrontos, considerando que os times estão se enfrentando nas finais de conferência, eu acho que é importante porque caso, assim, a não ser que algo muito extraordinário aconteça, são os nomes que você vai ouvir os narradores chamando, os comentaristas comentando, e são os nomes que vão estar envolvidos em grande parte das jogadas do jogo, as grandes jogadas decisivas. Eu tenho muito, assim, acredito muito que vai acontecer baseado nesses jogadores.
E aí do lado do Kansas City Chiefs, você tem Patrick Mahomes, que é disparado assim, o melhor quarterback da liga aí, ele que vem nessa caminhada aí, buscando os feitos de Tom Brady, né? Se tem alguém que talvez consiga alcançar Tom Brady, na minha visão, seja ele é um cara que só tem 29 anos e já está jogando a sua sexta final de conferência consecutiva. É claro que não passa só pelo que ele faz, né? Passa por muito do que o time faz, o treinador, a própria defesa esse ano que carregou bem o time a grande parte da temporada. Então, assim, o Patrick Mahomes está sempre. É um cara que se você tiver sóbrio, você nunca vai apostar contra ele. Você tem sempre a sensação que ele vai conseguir ganhar o jogo, não importa o que esteja acontecendo. Você tem que ver para quê, para crer que ele perdeu. Né? Até ó, durante a temporada ele teve 4.183 jardas lançadas, correu para 389, lançou 27 touchdowns e teve 14 interceptações. Né? Não foi um ano bom dele. Primeiro que as corridas do Patrick Mahomes não são desenhadas para ele correr, né? A grande maioria das corridas dele, na verdade, é fazendo o que os americanos chamam de scramble, que nada mais é que o improviso, né? Quando ele faz a leitura dele, o primeiro jogador que ele deveria lançar a bola, o cara não tá muito marcado. O segundo, que é a segunda leitura dele, também tá marcado. O terceiro tá marcado. Aí ele corre, inventa alguma coisa ele mesmo lá. E é a grande especialidade dele, né? Assim, é justamente isso, é manter a jogada viva e arrumar um passe que ninguém tá esperando. Tanto que ele não teve nenhum touchdown corrido aí na temporada, mas é um jogador que eu não apostaria contra. Eu acho que, até que me prove ao contrário, ele é o favorito. Eu coloco o Chiefs como favorito, por mais que tenha todo esse hype aí de Lamar Jackson MVP, a defesa do Baltimore ser a melhor defesa da liga, tudo isso daí, até que aconteça, eu ainda acho que o Chiefs leva esse jogo, né, já adiantando o meu palpite. E aí você tem também Travis Kelce, que é o melhor tight end da liga, aí o namorado da Taylor Swift, né? Por que não falar também? Virou um grande popstar aí esse ano. Teve 984 jardas recebidas para 5 touchdowns, não foi muito, né? Ele que vinha com uma sequência gigante de 1.000 jardas recebidas na temporada, né? Agora vai faltar, até porque, como mais uma vez eu falei, não ligo muito para essa parte das estatísticas aí, mas ele vinha de algumas temporadas já seguidas de 1.000 jardas recebidas, que quebrou essa sequência aí. Mas ele ainda é um jogador muito perigoso. É um tight end que é mais um receiver do que tight end, né? Ele não é muito de bloquear para correr, bloquear para proteger o quarterback. Ele é muito de receber a bola e tá sempre livre. É um cara que tem uma sintonia absurda com o Patrick Mahomes, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Tem uma sintonia absurda com o Patrick Mahomes, eles dois se entendem demais, assim, mesmo com o Mahomes está improvisando tudo, você pode ter quase que certeza absoluta que a hora que ele resolver passar a bola, ele vai passar pro Kelsey, que é o cara que ele confia de verdade nesse time, né? Então, assim, é um jogador que, pro Ravens ganhar, o plano de jogo passa muito em parar o Travis Kelce, né? Aí você tem o Isaiah Pacheco, que é um running back, e ele é um running back que, além de correr muito bem com a bola, como você pode ver, teve 935 jardas corridas para 7 touchdowns. Ele também recebe bem a bola, ele consegue criar bastante com as pernas depois que ele recebe, né? Como se fosse uma válvula de escape ali do Mahomes, quando tá tudo congestionado, vira para o lado, lança para ele se vira. É um jogador que quando o ataque aéreo não está funcionando, ele consegue sim resolver bastante. Ele teve um jogo de muito sucesso contra o Buffalo Bills na semana passada. Então é mais um jogador aí que, para conseguir algo, o Ravens vai precisar parar o jogo corrido do Kansas City Chiefs. Vai ter que tornar esse jogo do Kansas City Chiefs unidimensional e fazer e forçar o Patrick Mahomes bater eles apenas lançando a bola, né? Porque o que pode acontecer é muito fácil, né? Mas enfim, se funciona jogo corrido e ainda tem o Patrick Mahomes, aí, meu amigo, aí a casa cai e cai bem grande, assim. Então, para ficar de olho aí, a Zaya Pacheco também.
E o Rashee Rice é o fator X aí, né? O Kansas City Chiefs teve um problemaço com seus receivers durante a temporada, muitos drops acontecendo, muito barulho da mídia falando que Mahomes não tem receiver, que tá jogando sozinho, tá carregando todo mundo, os caras não seguram a bola. Eu não vejo desse jeito, né? Eu acho que teve os jogadores, é normal esse negócio de drop e tal, assim. Kansas City Chiefs perdeu o coordenador ofensivo dos últimos 5 anos, veio com um novo agora, que é o Matt Nagy, que era treinador principal dos Bears. E assim, as coisas mudam, apesar de estar lá o mesmo head coach, muda-se chamada de jogada, muda-se como se treina e tal. Então acho que existe um período de adaptação. É verdade que o ataque do Kansas City Chiefs nunca foi tão vulnerável, mas mesmo sendo tão vulnerável, está mais uma vez, em mais um ano consecutivo nas finais da conferência. Então, assim, não é todo esse desastre que algumas pessoas pintam, assim, sabe? Rashee Rice teve 938 jardas recebidas e 7 touchdowns. Ele é o grande receiver, é um muito garoto ainda, então é normal cometer erros, mas assim, é um cara que está em ascensão e é mais um para ficar de olho nesse jogo, porque além de Travis Kelce, ele deve ser o principal alvo aéreo aí do Patrick Mahomes. Já a defesa do Kansas City Chiefs, como eu falei, o ataque fez apenas 371 pontos no ano e ficou na 15ª posição aí no geral na liga, né? Então, é, seria um ataque para chegar na final da conferência? Não, né? Provavelmente não, mas chegou. Muito chegou porque teve a sua defesa aí, permitindo apenas 294 pontos no ano e foi sendo a segunda melhor defesa nesse quesito, né? Chris Jones, que é o atrás de Aaron Donald do Los Angeles Rams, é o melhor defensive tackle. O defensive tackle é aquele cara que é, tem a linha ofensiva, né? Que geralmente é os caras mais fortinhos, né? Que protegem o quarterback, bem na frente dele, assim. E de frente para esses caras tem o que a gente chama da linha defensiva, que são os caras mais fortinhos do time adversário, né? Da defesa, e eles tentam, são os que dão cabeça com cabeça ali. E o Chris Jones é um desses caras aí. Ele é um dos defensive tackles aí. Inclusive no começo do ano ele teve problema, ele ficou fora, se eu não me engano, do primeiro e do segundo jogo, talvez, do Kansas City Chiefs, porque estava renegociando o contrato, acertaram um contrato de 1 ano lá, para ele, depois ano que vem, ele provavelmente vai atingir o mercado e vai fazer um caminhão de dinheiro, porque ele é o melhor jogador, além do Aaron Donald, né? Um cara que destrói planos assim do ataque, né? Então, o cara que ataca, que consegue pressionar o quarterback jogando no miolo da linha defensiva, ele acaba com qualquer jogada, né? Então, assim, faz uma confusão no ataque adversário. Então, ele teve 10,5 sacks aí durante o ano e 4 passes defendidos. Ou seja, muito do que ele faz também, além de pressionar o quarterback se livrando da marcação da linha ofensiva, eles levantam a mão, né? Quando levanta a mão, impedindo o passe do quarterback, e ele tem muito disso de bloquear passes bem na linha de scrimmage, né? Que é da onde sai o snap, que dá o snap e joga a bola para trás. Aquela linha que é uma bola da posicionada, a gente chama de linha de scrimmage. Mas enfim, então é um jogador assim que o ataque dos Ravens tem que achar uma maneira de neutralizar ele, né? Para conseguir realmente evoluir. Até porque esses mesmos jogadores são os encarregados de pararem o jogo corrido, que, como eu disse, é uma das grandes. É uma grande força do time dos Ravens. Trent McDuffie é um cornerback, está no segundo ou terceiro ano. Agora vai falhar a minha memória aqui, mas eu acho que é o terceiro ano dele, segundo ano dele na liga. Ele é um cornerback que costuma jogar mais na posição que eles chamam de níquel, que é mais, ele mais marca no meio do campo, assim, marca mais os jogadores, os receivers que correm no meio do campo, ou seria meio que um terceiro cornerback ali. Então ele provavelmente vai ficar encarregado do outro jogador que eu falei, que é o do Zay Flowers, né, que é o wide receiver dos Ravens. E assim, ele teve uma baita de uma temporada, apesar de não ter nenhuma
não ter interceptação a ele. Teve 7 passes defendidos e 3 tackles que ele conseguiu taclear para trás da linha de scrimmage. Eles chamam de esse TFL que você vê na tela aí, é Tackle for Loss, né? Que é quando o cara é tacleado para trás da linha de scrimmage, ou seja, é como se ele tivesse recebido um passe para trás e ele é derrubado. Então, ele conseguiu chegar. Geralmente acontece isso com essa posição, né, de cornerback. Geralmente ele fura a marcação da linha ofensiva e consegue pegar o running back antes dele conseguir ir para frente, ou numa jogada de screen, ele pega na hora que vai acontecer um screen e ele consegue se antecipar ao ataque e derrubar o recebedor antes do cara começar a correr para frente. Então é um jogador para ficar de olho aí, porque ele deve ser uma baita de um carrapato aí, né, no ataque dos Ravens. LaJarry Smith também tá acho que a melhor temporada da carreira aí. Teve 5 tackles for loss, que eu acabei de explicar, 14 passes defendidos e 2 interceptações. Pode ver que não é muita interceptação, mas um cornerback que não tem muita interceptação, das duas, uma, né? Ou o cara nem lançam na direção dele porque os caras têm medo de ser interceptado, ou, nesse caso, por exemplo, teve 14 passes defendidos. Lançaram na direção dele, mas ele tá lá em cima do recebedor, como para ter 14 passes defendidos. Ele tá jogando muita bola, então é outro cara aí que deve estar na boca aí dos comentaristas e narradores por todo esse Brasilzão aí. Justin Reed, que é um safety, e teve 95 tackles na temporada, 3 sacks, 7 passes defendidos e uma interceptação. Por que eu tô colocando ele aqui como um fator? É justamente para contra-atacar o outro jogador que eu coloquei lá, que é o Mark Andrews, porque, mais uma vez, né, os encarregados, geralmente encarregados de marcar tarentes, são ou linebackers ou safeties. Então, é outro jogador que tá uma fase absurda na carreira e também deve ter um impacto muito grande. Como você pode ver aí, até se você olhar os números, eu acredito que esse jogo será muito definido pelas defesas. É, não que elas vão resolver o jogo, mas assim, vai ser um jogo de defesa. Acho que os dois quarterbacks vão ter uma dificuldade grande de conseguir mover a bola em campo. E aí vai ficar naquela, né? Qual quarterback vai ser realmente é, um sinal de eu tô aqui para ficar, porque assim, eles dois vão jogar contra. Lembrando que nessa que o Patrick Mahomes ganhou do Lamar Jackson. Na verdade, o Patrick Mahomes joga contra a defesa do Ravens e o Lamar Jackson joga contra a defesa do Chiefs, né? Não joga um contra o outro ali. E eu acho que, assim, os dois têm um desafio absurdo nesse final de semana. Inclusive, acho que assim, é o maior desafio dos dois nessa temporada e provavelmente deve sair o campeão do Super Bowl vindo desse jogo aqui, mas eu acho que assim é um jogo de defesas. A gente talvez não seja aquele jogo vistoso que todo mundo bate palma, vai ser um 53-54 aí, mas eu acho que vai ser um jogo com um placar baixo, né? Vou arriscar aqui que vai ser baixo o placar, porque as duas defesas estão no momento muito absurdo, assim, do nível de jogo deles, e não só isso, as duas defesas estão completamente saudáveis. Então, eu acho que vai ser um baita de um desafio para os dois. Eu, mais uma vez, o meu palpite aqui é que o Kansas City Chiefs vai ganhar. Não vou colocar placar aqui, porque depois aí sai uma puta goleada aqui, eu vou ficar com cara de pastel. Mas eu acho que vai dar Chiefs nesse jogo aí, uma vida muito complicada para Baltimore Ravens. Até que aconteça, eu não aposto contra o Kansas City Chiefs aí, até que eles percam. Então é isso, desse primeiro jogo aí no domingo. Lembrando que esse jogo começa às 5 da tarde. É, 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 isso a bola voa às 5 da tarde, né? Então, para quem quiser assistir aí, fica ligado aí para não perder nada desse jogo, que vai ser um baita de um jogo aí. E é o que abre o domingo de final de conferência. E o segundo jogo vai acontecer entre San Francisco 49ers e Detroit Lions. Detroit Lions, acho que apesar de toda a expectativa que se tinha aí, que ele chegaria, né, que seria um time, não diria favorito,
era favorito para ganhar a sua divisão, mas não diria favorito nem para chegar em final de conferência, né? Teve aí bastante sucesso nesses playoffs até. É um time que, se você olhar, é o menos equilibrado aí na, na sua composição, né? Mas, enfim, tá na final de conferência. Fala primeiro do San Francisco 49ers, que recebe o Detroit Lions. Acho que esse é o ano, assim, para pelo menos, né? Existe muita conversa aí de quão revolucionário é o treinador do San Francisco 49ers, né? Como mudou todo o ataque da NFL, coisa que eu sinceramente acho extremamente superestimado aí. Claro que ele tem um negócio ou outro, uma novidade ou outra que ele implementa, mas fugir um pouco do Case aqui, mas eu acho que é mais a conversa, assim, é como se tudo que ele fizesse num ataque fosse a coisa mais absurda do mundo, ou qualquer quarterback na mão dele funciona. E a gente sabe que não é assim, né? Você teve exemplos aí, Jimmy Garoppolo chegou no Super Bowl, não ganhou. Depois do ano que ele chegou no Super Bowl, não conseguiu fazer mais nada também na liga. Foram lá, trocaram um caminhão de escolha de draft para conseguir selecionar na terceira posição e selecionaram Trey Lance na 2 anos atrás. 3 anos atrás, acho. Foi 2021. O draft de 2021. Selecionou Trey Lance. Alguém ouviu falar de Trey Lance? Alguém sabe quem é Trey Lance? Não deu certo. Queimou um monte de draft, de escolha de draft e foi um jogador que não deu certo. Aí por um acaso, né, que é a parte mais engraçada, né? Por um acaso achou o Brock Purdy, que é o quarterback hoje, o cara entrou jogando muita bola, faz exatamente o que precisa ser feito. Não é um cara que você acredita que ele vai carregar o time, se tiver tudo errado, ele vai carregar o time e vai resolver todos os problemas. Mas mesmo assim, é um cara que tem funcionado muito já pelo segundo ano consecutivo, né? Mas aí é a parte que eu falo do superestimado, ele foi selecionado com a última escolha geral do draft. Ele, inclusive nos Estados Unidos, para esse jogador, eles chamam de Mr. Irrelevant, que é o senhor irrelevante aí, né? Que seria a tradução. E é sorte isso. Muito, desculpa, mas é sorte, né? Por que ele ganha todo esse crédito pelo que faz com Brock Purdy? E, por exemplo, o Bill Belichick hoje é criticado como se ele não tivesse feito parte em nada do desenvolvimento do Tom Brady. Mas, enfim, existe né, esse amor da mídia aí, americana e brasileira com o Kyle Shanahan, como se ele fosse o Pep Guardiola aí da NFL, né? Eu não compartilho dessa opinião, mas enfim. O ataque foi o terceiro melhor ataque da liga aí esse ano, com 491 pontos marcados. Brock Purdy teve 4.280 jardas, 31 touchdowns, 11 interceptações. Brandon Ayuk, que é um wide receiver, teve 1.342 jardas e 7 touchdowns. É um dos melhores receivers da liga correndo rota, né? Quando a gente fala um dos melhores receivers correndo rota, é a facilidade que o cara tem para se desmarcar do adversário seguindo a rota que a jogada determina, né? Como ele consegue correr a rota exatamente desenhada para ele, né? O caminho que ele percorre no campo que é pré-desenhado, né? Que é feito no quadro, como o cara consegue fazer exatamente aquilo. E ele é um cara que tá quase sempre livre. Ele tem seus problemas de drop em alguns jogos aí, mas é um cara que o Brock Purdy conta e conta muito. E aí você tem também o Christian McCaffrey, né? Que se não é o melhor running back da liga, ele é o segundo ou terceiro melhor. Ele que teve 1.459 jardas correndo, 14 touchdowns, e ele também recebe muito a bola, né? Dizem que se ele não fosse um running back, ele seria pelo menos um slot, o wide receiver que joga no slot, que é aquele que fica mais posicionado no meio do campo. E ainda seria assim, pelo menos um top 5 dessa posição, porque ele é um jogador muito consegue se desmarcar com muita facilidade, é um jogador muito bom e assim, é quem carrega o piano nesse time do San Francisco 49ers, que é um time de corrida. Pode falar o que quiser aí de Brock Purdy, tá voando, porque é a corrida do time
no Fortnite funciona e funciona muito. A defesa se prepara para defender, corrida, e aí acaba. Quando funciona o jogo corrido de um time, o quarterback tem muito mais facilidade para jogar, porque a defesa acaba ficando. Fica faltando jogador para defender passe. Né? E aí começa a entrar o play action, começa a entrar é, jogada de option, então fica muito mais fácil para o quarterback e é isso que acontece, né? A defesa se prepara muito para marcar Christian McCaffrey e o outro jogador que eu coloquei aí com asterisco é o Deebo Samuel, que se machucou no último jogo contra o Green Bay Packers, mas deve jogar, tá liberado aí, deve jogar, inclusive deve até retornar a punch aí, estavam dizendo aí na internet, no site acho que foi no Yahoo que eu li, mas enfim, é o jogador do ataque, além do Christian McCaffrey, é o Deebo Samuel. Inclusive, Brock Purdy, quando não tem ele, geralmente tem muita dificuldade para passar a bola. Porque o Samuel, além de receber a bola, ele participa de muitas jogadas de corrida também. É um cara que bloqueia muito, dá muita porrada, é um cara muito físico e é o principal recebedor aí do time dos 49ers. E se ele estiver saudável, o 49ers deve ter um ataque muito difícil de separado por essa defesa do Detroit Lions aí. Mas enfim, vamos ver se ele joga, né? E lembrando ainda que tem George Kittle, que é, como eu falei, é o segundo, se não o segundo, o terceiro melhor tight end da liga. Ele tem mais um estilo mais parecido com o que o Gronkowski tinha no Patriots, que ele bloqueia bastante para corrida e até ajuda às vezes a proteger o quarterback. E aquele cara meio imparável, né? Que os caras têm que, dois, três caras segurar ele quando ele recebe a bola, mas enfim, é outro jogador para ficar de olho aí. Mas eu acho que o fator X aí deve ser Deebo Samuel se ele jogar e estiver saudável realmente, porque ele estava com uma lesão no ombro, né? Lesão no ombro a gente sabe como que é. É uma primeira pancada já deve doer igual uma loucura. Mas enfim. E tem a defesa dos 49ers aí que cedeu 298 pontos na, na temporada. É a terceira melhor defesa do ano aí na liga. Tem Fred Warner como linebacker, é o principal linebacker, é ele que chama as jogadas da defesa, né? Ele que é o quarterback da defesa, é ele que tem um ponto lá no capacete, e ele é o grande comandante dessa defesa aí. Fora que ele é um cara que tá. O cara teve 4 interceptações jogando como linebacker. Então é um cara muito perigoso pro ataque, é um cara que consegue marcar de lateral a lateral no campo, assim, ele não tem realmente uma fraqueza no jogo dele. Então, é um cara que vai chamar muita atenção. Se você não sabe quem ele é, um cabeludão das tranças no time do Fortnite. Se eu não me engano, a camisa dele é 54. Fica de olho porque assistir ele jogando é bem, bem legal também. Nick Bosa, que é um dos caras que está lá encarregado de correr atrás do quarterback, de jantar o quarterback adversário. A função dele é praticamente essa no time. Teve 10 saques e meios aí, 4 passes defendidos, no mesmo caso do Chris Jones que eu falei um pouquinho antes aí, que ele, né, se ele não consegue chegar no quarterback, ele vê que o cara vai lançar a bola, ele pumba, levanta a mão e consegue bloquear como se fosse um bloqueio de vôlei mesmo. Então, mais um cara aí para ficar de olho. Chavarius Ward, que é ele é cornerback, teve 23 passes defendidos e 5 interceptações no ano, assim. É outro que tá jogando o fino da bola, um dos melhores anos da carreira aí, se não o melhor, então é mais um jogador que é, deve ter bastante atenção durante a transmissão. E aí tem o Chase Young, que eu coloquei como um fator aí. Por que eu coloquei ele como fator, né? Se for mais leigo assim, você não vai saber nem quem ele é, mas ele veio durante a temporada, ele foi, se eu posso estar enganado, mas ele foi segunda escolha geral de draft pelos Washington Redskins. Aí ele teve uma lesão no ano passado, feia. Ele era um dos grandes jogadores, assim, grandes novos jogadores jovens para perseguir quarterback, né? Ser no edge ali. E ele joga no lado contrário de Nick Bosa. Mas esse ano, desde que ele chegou nos 49ers, ele chegou caro para os 49ers, tiveram que trocar escolha, se não me engano, 12 escolhas de draft por ele e não conseguiu fazer absolutamente nada, né? Só 2 sacks e meios aí. Ele não conseguiu realmente. Ele precisa jogar, assim. A defesa do 49ers é uma defesa que
carregada de nomes, né, de jogadores que a liga inteira entende como ótimos jogadores em suas posições, mas ele não conseguiu jogar. Né? Então se espera muito dele. Se ele conseguir jogar, aí Jared Goff vai ter uma noite para assim, de pesadelo realmente, com o Nick Bosa aí, Chase Young. Vamos ver, né, se ele consegue finalmente aparecer e justificar o investimento que é feito nele aí pelos 49ers, e até porque no próximo ano, agora mais uma vez aí eu não vou conseguir confirmar, mas aí o próximo ano dele ele é um agente livre aí no mercado e ele pode assinar com qualquer um aí. Mas enfim, é outro jogador para ficar de olho, é mais um cabeludo aí da defesa dos 49ers, que eu ficaria de olho, porque se ele resolver aparecer para a temporada logo numa final de conferência, é um cara que pode dar muito trabalho para o ataque dos Lions. Ataques do Lions, que é a grande estrela do time, né? A grande fortaleza aí, ó, o ponto forte do time é o seu ataque. Tem inclusive o Ben Johnson aí, que é o coordenador ofensivo, é o candidato mais quente para ser é, head coach no próximo ano. Alguns times estão esperando ele a ver se ele vai jogar, vai para Super Bowl ou se ele vai para, se ele já vai ser eliminado. Ele deve ser anunciado em algum outro time como head coach. Ainda tem o Washington, o Commanders, tem quem mais? Tem o Commanders, Seahawks. Eu devo estar esquecendo mais um time que está sem treinador, mas enfim. Ano passado ele recusou o trabalho em Carolina para poder continuar no Detroit Lions. E é o grande estrela, né? Ressuscitou aí a carreira de Jared Goff, que foi meio que chutado lá do Los Angeles Rams. Goff, nesse ano que é o quarterback, teve 4.575 jardas, 30 touchdowns lançados, 2 touchdowns correndo e 12 interceptações. Tem como sua principal arma o Amon-Ra St. Brown, com 1.515 jardas para 10 touchdowns recebidos. Tem o David Montgomery, que é o running back, 1.115 jardas corridas e 13 touchdowns. E eu coloquei aí como grande fator Sam Laporta, com 889 jardas recebidas e 10 touchdowns. Ele que é o tight end novato e já tá lá no top 5 de tight ends da linha. Ele tá jogando muito. É outro cara que é meio que um colchão, né, pro Jared Goff. Sempre que ele tá numa dificuldade, procura Laporta que ele vai segurar. Então você tem todos esses jogadores e ainda tem o Jahmyr Gibbs, que é outro novato aí que é de correr, né? De correr, é jogador é running back, que é outro grande surpresa aí dessa temporada. O Lions foi muito criticado no draft desse ano quando selecionou ele, que ele foi selecionado na posição número 12 no geral e não é comum um running back ser selecionado, a não ser que ele seja algo que assim todos os scouts pensam que ele é um negócio surreal de bom, né? Ele foi selecionado na escolha 12, o Lions foi criticado e ele está correspondendo. Então, assim, o ataque do Lions é um ataque muito forte, muito que se adapta muito bem ao que a defesa adversária está fazendo. Eles não tem problema nenhum em mudar as coisas. Tem jogadores realmente talentosos ali. E o Jared Goff está vivendo o ano da carreira dele, né? Não só porque se ele já jogou um Super Bowl com o Los Angeles Rams, mas eu acho que ele não tinha esse mesmo peso no ataque que ele tem hoje. Claro, ele não é um cara que vai que você olha lá e você fala assim, pô, os caras estão ganhando por causa dele. Não é. Mas hoje ele parece passar uma confiança muito maior jogando nos Lions, assim, ele se sente realmente o dono do ataque do que ele tinha nos Los Angeles Rams. Então, é um cara que passa mais confiança, você acredita mais nele do que você acreditava se antigamente, né? E aí você tem todas essas armas aí disponíveis, também ajuda e ajuda bastante, né? Então, fora que a linha ofensiva dos Lions é muito boa, você vai ouvir bastante nome. Por exemplo, linha ofensiva não é um cara, não é uma posição que a gente escuta muito, mas você vai ouvir lá do Penei Sewell, que ele vai jogar provavelmente contra Nick Bosa ali, defendendo contra Nick Bosa, que é um dos duelos para ficar de olho. Mas o Lions tem um ataque que, se conseguir se manter, se o Lions consegue se manter vivo, vai ser na base
vou tomar um touchdown, vou lá e respondo com o meu touchdown. Eu acho que o jogo vai ser muito isso. Se o Lions consegue acompanhar o ritmo do ataque dos 49ers, porque eu acho que a parte defensiva dos Lions é a grande fraqueza deles e nesses playoffs é a que mais assim deixa dúvidas, né? Você vai lá que ela sofreu 294 pontos na temporada, é a 23ª de toda a liga. Não, opa, esquece esse número aí que deu uma falhada na produção aqui, eu não atualizei, mas ela foi a 23ª na liga, em posição, o número 294 tá errado ali. Mas enfim, né? Aiden Hutchinson, que é um dos jogadores, é o Nick Bosa dos Lions, ele vai ser o grande responsável. Eu tava falando um pouco lá do Lamar Jackson e do Patrick Mahomes, eles são dois jogadores que improvisam e improvisam muito bem, eles conseguem ganhar tempo quando tá tudo errado no ataque. Nesse confronto já não é assim, né? Os dois quarterbacks são mais fixos naquela proteção, eles precisam mais de proteção do que os outros dois no jogo do Kansas City Chiefs contra os Baltimore Ravens. Ou seja, se a linha ofensiva não funcionar nesse jogo, o ataque pode sofrer bastante. E é aí que entra Aiden Hutchinson, que é o jogador do Detroit Lions. Ele teve 11,5 sacks no ano, 7 passes defendidos e uma interceptação. É um jogador muito forte, muito bom e pode causar um certo desespero ali no ataque dos 49ers se ele conseguir pressionar o que ele vai precisar. O Lions vai precisar de um jogo espetacular dele para ter uma chance. Assim, acho que passa muito por ele é, o plano de defesa dos Lions, até porque se você consegue pressionar o quarterback, a sua defesa lá secundária, né, ela tem uma maior facilidade de jogar, né? O quarterback tá correndo para lá, correndo para cá. Lembrando que o Brock Purdy não é esse cara que consegue improvisar, consegue fazer passes quando o corpo dele não está bem posicionado, quando o receiver não está correndo a rota certa. Então eu acho que é para ficar de olho mesmo. Aí, o cara que se tem que olhar mesmo nessa defesa dos Lions é o Aiden Hutchinson, que tipo de jogo que ele vai ter. Né? Então é para ficar de olho nele aí. Tem o Alex Anzalone, que é um linebacker, teve 129 tackles, ele foi o que mais teve tackles no time, 6 passes defendidos e 7 tackles for loss, né? Para trás da linha de scrimmage. Então é um linebacker, é outro cara responsável aí por parar o jogo corrido, que é a grande fortaleza do time dos 49ers. Então, mais um cara para a gente ficar de olho aí, como que vai ser o jogo dele. E o Kirby Joseph, que é um dos safeties aí, 11 passes defendidos, 4 interceptações. É mais um jogador também para ficar de olho. Eu acho que o Lions ele vai ter uma grande dificuldade nesse jogo. Se eu tivesse que escolher aqui palpite mesmo, eu não coloco placar, porque eu acho que é perigoso colocar placar, mas eu acho que o 49ers é grande favorito para essa partida. Mas o Lions chance sempre tem, né? Até porque, final de conferência, amigo, muita coisa pode acontecer. E a única coisa que, né, como você pode ver aqui, eu sou torcedor do Patriots, agora eu tô na minha fase de viúva aí, porque tá difícil de acompanhar meu Patriots jogar. Mas eu só quero que os dois jogos sejam bons, assim. Espero que sejam dois grandes jogos, né? Tenho bastante expectativa. Se o Lions conseguir a classificação para cima dos 49ers, vai ser um negócio que vai trazer a cidade de Detroit para baixo. E do outro lado você tem lá o Patrick Mahomes e Lamar Jackson fazendo meio que um jogo de legado, assim, né? Se o Patrick Mahomes consegue eliminar o Lamar Jackson, fica meio que sem adversário realmente. Tirando o Joe Burrow, que se machucou essa temporada, nenhum desses novos estrelões aí conseguem ganhar de Patrick Mahomes. E Lamar Jackson aí tem uma definição de legado aí que pode acontecer, né? Que como é que a gente fala aí, né? Até porque eles são muito novos ainda, é verdade, mas assim, a NFL funciona de um jeito que a carreira do jogador pode ir pro vinagre a qualquer instante. Então eu acho que é um grande desafio pro Lamar Jackson e ele tem que ganhar, assim, depois de toda a polêmica que teve com o contrato dele, de renovar, não renovar, e vão garantir o contrato, não vão, eu mereço mais, e é isso e aquilo, me troca então, né?
acho que é um ano que é para ele botar assim, uma pá de cal nessa discussão de que o Lamar Jackson não tem sucesso na pós-temporada. Mas para isso ele precisa passar de uma muralha que é o Patrick Mahomes, né? Enfim, meus palpites, Kansas City Chiefs de um lado e do outro lado San Francisco 49ers deve ser o Super Bowl. Se não for, parabéns aí para quem apostou ao contrário. Eu não aposto, não sou louco, mas meus palpites são esses. Espero que você tenha gostado desse vídeo mais uma vez. Tô começando esse trabalho aqui, faço muito por hobby, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de comentar. Caso você goste, deixa o like aí, segue, deixa seu comentário, sua crítica construtiva. Seja uma pessoa boa, não seja uma pessoa amarga, rancorosa e, e do mal, né? Mas enfim, vamos junto aí nesse jogo que vamos acompanhar, ver qual é que é. E que a NFL tenha um ótimo final de semana, assim como todos vocês aí que assistiram toda essa minha audiência estrondorosa. Deixo aqui um grande abraço e estamos de volta aí se Deus quiser, na segunda-feira, falando sobre os resultados dos jogos, né? Um grande abraço a todos aí e vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!